Olá, professor, graça e paz, espero que esteja tudo bem com você. Hoje nós estamos aqui para conversarmos a respeito de mais uma lição e fornecer mais um subsídio para você. Caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva, acione ali o sininho para todas as vezes que tiver subsídio novo você for notificado e poder então estar aí por dentro de tudo que acontece no nosso canal. Bom, nós hoje vamos conversar sobre a lição de jovens, né? A lição de número 2, onde nós estamos falando a respeito de Atos e o tema da nossa lição é "E todos foram cheios do Espírito Santo". Bom, esse é um tema muito legal, muito importante para se compartilhar com os jovens e como é um tema assim de extrema importância e eu particularmente acho assim um tanto quanto delicado, eu trouxe alguns livros aqui de sugestão para você, caso você tenha algum deles já em casa ou conhece alguém que tenha, que possa estar aí emprestando de repente para você, dá uma olhadinha. Porque é sempre muito bom a gente olhar mais de um comentário, comparar os textos, para que a gente possa estar assim, tendo bastante conhecimento a respeito também do contexto, para que a gente possa estar aí dando uma excelente aula e possivelmente suprindo então as dúvidas que os jovens possam ter aí estar perguntando para a gente. O primeiro deles é o do Meyer Pearman. É esse livrinho aqui, Atos, né? Ouro para te enriquecer. É um comentário do livro de Atos, do Meyer Pearman, muito bom. Ele é bem mais resumido, assim, então ele é mais objetivo. Ele é bem bacana, tá? O segundo que eu tenho para mostrar para você é esse do John Stott. Ele é um livro mais grossinho, então assim já dá para perceber que ele é um pouquinho mais completo. Ele é exclusivamente um comentário do livro de Atos, né? É muito bacana, o John Stott sempre muito profundo, então ele traz assim conteúdo bem mais grosso assim para você ler e se aprofundar, tá? O outro comentário que eu tenho para você é do David Williams, também Atos, né? Muito bacana, da editora Vida. Esse daqui, ele já é menos denso do que o do John Stott, mas também ele é bem objetivo, você vai conseguir tirar coisas bem legais daqui. Uma outra sugestão que eu acho relevante frisar é se você tem um comentário versículo por versículo, geralmente a gente usa o comentário Champlin, né? Vale a pena dar uma olhadinha nele, principalmente nos versículos que talvez você tenha mais dúvidas, né? Vale a pena assim, você dar uma olhadinha, se debruçar um pouco sobre esse texto e na preparação dessa aula, né? Inclusive orando e pedindo o direcionamento do Espírito Santo. E uma última sugestão que eu queria deixar para você é uma enciclopédia de Bíblia e Teologia e Filosofia, que também é do Champlin com o João Bentes. Essa enciclopédia, geralmente eu uso muito ela, porque sempre que a gente tem dúvida a respeito de algum tema, ela é bem completa, assim, para estar esclarecendo e sugerindo também outras referências. Nela você pode pesquisar pelo tema Pentecostes, e eu sugiro você também pesquisar nela festas do povo hebreu, que também vai te abrir assim um leque bem bacana para você entender o contexto também do Pentecostes, tá ok? Então seriam essas as sugestões, se você tiver acesso, acredito que seria muito bom você estar usando aí para estruturar a sua aula, tá? Bom, os objetivos dessa lição é mostrar, em primeiro lugar, a expectativa da promessa do Pentecostes que esses primeiros crentes ali da igreja de Atos tinham, né? Existia toda uma expectativa aí no ar. Em segundo lugar, seria destacar os sinais que precederam o Pentecostes, né? E que evidenciaram, então, que eles foram cheios do Espírito. E em terceiro lugar, mostrar o propósito do Espírito Santo, então, na vida do crente. Bom, existem alguns pontos, antes de nós adentrarmos nos tópicos da lição mesmo, que eu gostaria de destacar. Bom,
O primeiro deles é a promessa. Nós sabemos que existe uma promessa proferida pelo próprio Cristo. Em Lucas 24:47, nós vamos encontrar esse contexto, onde Jesus está dizendo que no nome dele seriam pregados o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. E isso então começaria por Jerusalém, né? E a gente sabe que essa promessa vem de Deus Pai, mas Jesus Cristo está dizendo que eles deveriam permanecer em Jerusalém até serem revestidos de poder para então cumprir essa tarefa, para então serem enviados à grande comissão. No versículo 53 de Lucas 24, nós vamos encontrar escrito assim, ó, e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Então nós podemos entender nessa narrativa de Lucas que além de Jesus Cristo dar uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém, eles realmente obedeceram a ordem de Jesus Cristo, permanecendo, e o texto diz constantemente. Isso quer dizer que diariamente, a todo tempo, eles estavam lá reunidos, louvando a Deus no templo então. O outro ponto que eu gostaria de destacar para você é o local. Em Atos 2:1 está dizendo que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Esse lugar ali está sendo sugerido um cenáculo, que seria um aposento superior nas casas, onde nesses lugares geralmente eles serviam refeições, eles acomodavam os hóspedes, também era um lugar onde eles usavam para se reunir ou para ler a palavra, para estudar. E enfim, era um lugar assim bem frequentado, onde geralmente cabiam mais pessoas também, né? Então, no mesmo lugar. O texto, então, está sugerindo que eles estariam em um cenáculo, porque às vezes a gente fica em dúvida. Onde eles estavam? Eles estavam na sinagoga? Eles estavam no templo? Aonde eles estavam, né? Então, o texto está sugerindo que eles estejam no cenáculo, de acordo com outras passagens que nós lemos, né? Jesus, quando ele ministra a ceia, quando eles estão reunidos após a ressurreição dele, né? Onde ali ele mostra os ferimentos dele, eles estão então reunidos no cenáculo. Bom, o contexto sobre a festa de Pentecostes, eu acho muito legal a gente deter um tempo para falar um pouco disso, porque Pentecoste é uma nomenclatura grega, né? Aí Pentekos, que significa Pentecostos, né? Que vai significar 50, vem de 50, então, né? Essa festa ela acontecia logo após a Páscoa, ou seja, nas 7 semanas que se seguissem o domingo da Páscoa, né? O dia da Páscoa. Totalizando então aí 50 dias, né? E essa festa de Pentecostes, esse nome substituiu a antiga festa da colheita que nós conhecemos, que a gente vê descrito lá em Êxodo 23:16. Ou lá em Deuteronômio a gente vai encontrar no capítulo 16, versículo 10, a festa das semanas. Então, Pentecoste, festa de Pentecostes, ali no Novo Testamento, está se referindo a esta festa da colheita, então. No período intertestamentário, essa festa, ela deixou de ser agrícola, né, que marcava ali o término da colheita da cevada, então, e ela se torna uma festa memorável, onde então o povo passa a se lembrar das leis que eles receberam de Deus, né, que Moisés recebeu de Deus lá no Monte Sinai. Então esse também é um outro motivo para ser comemorado. É importante a gente estar ciente também que o povo hebreu, eles possuíam 3 festas, né, importantes. A primeira delas seria a dos pães asmos, que depois é a nova Páscoa. A festa das semanas da colheita, ou a do Pentecostes, então, né? E em terceiro lugar, a festa dos tabernáculos. Essa festa dos Pentecostes, dentre essas 3, ela é a mais importante, né? E, na verdade, ela é a mais frequentada. Por que a mais frequentada? Porque o clima dessa festa, na época em que ela era comemorada, ele estava bem propício para os viajantes, tanto de terra ou de mar, virem até Jerusalém.
E lá em Levíticos 23 e 17, se você for ler lá, você vai encontrar escrito assim, ó, onde quer que morarem, tragam de sua casa, né? Então, essa festa ali, nós entendemos que não importasse aonde o hebreu morasse, o judeu morasse, ele deveria nessa festa estar em Jerusalém, né? Então, ele migrava da sua casa até Jerusalém, né? Havia essa peregrinação onde ele iria então oferecer as suas ofertas, né? E por isso a gente vai ver depois todo esse contexto de diferentes línguas, né, ali. Então, assim, todos os indivíduos do sexo masculino, eles tinham a obrigação de comparecer ao santuário em Jerusalém e oferecer a sua oferta de gratidão pela abundante colheita que tiveram, né? Por isso, a variedade de pessoas descritas nos versículos 9 e 10 de Atos 2, né? Então, assim, a gente sabe que os judeus estavam espalhados, né? Os hebreus estavam espalhados ali depois do exílio, então, né? Quando vem a Babilônia, depois, posteriormente, os assírios, e eles são levados, exilados. Esse exílio, né, depois a gente vem conhecer como sendo a diáspora, né, que é a dispersão, então, deles. E aí agora eles fixaram território, fixaram casas em diferentes lugares e aí se multiplicaram, enfim. E agora eles, como judeus praticantes, eles então devem prestar culto, oferecer, então, aí as suas ofertas em Jerusalém. Então eles viajam. Então todo aquele contexto do Mediterrâneo ali depois, se você tiver um mapa, se você for dar uma olhadinha, todo o contexto do Mediterrâneo ali, não só da Palestina, né? Então eles vinham de todos os lugares ali possíveis para Jerusalém. Bom, e para nós hoje? Hoje, para nós, o Pentecostes, conhecido também como Domingo de Pentecostes, ele se tornou um feriado cristão, vinculado então aí à descida do Espírito Santo, né? Este acontecimento de Atos 2, ele foi um revestimento de poder para os cristãos que estavam ali, para que eles testemunhassem a respeito de Cristo com ousadia, né? Para que eles fossem então encorajados a sair e falar a respeito dos milagres e de tudo aquilo que eles viveram nos 3 anos com Jesus Cristo. E para muitos, né, quando a gente está lendo a respeito, a gente entende assim num conceito geral, que para muitos este evento vai marcar então aí o nascimento da igreja cristã, né? Bom, então vamos entrar na nossa lição aí. O primeiro tópico da nossa lição fala a respeito da expectativa para a promessa. O ponto 1 está dizendo que eles estavam unidos no mesmo propósito. Nesse ponto, é muito importante que você, professor, destaque a importância da unidade, né? A unidade deles estarem juntos e permanecerem juntos foi uma ordenança do próprio Cristo para eles, né? E Deus se manifesta na unidade da igreja. Nós observamos isso depois no decorrer da história, né? E Deus responde também às nossas orações, às nossas petições, quando nós estamos em unidade. O texto de Mateus 18 e 19 vai dizer, né, que se 2 de vós concordarem e pedirem ao Pai em meu nome, Ele vai conceder a vocês, né? Então a unidade, ela deve ser em prol do bem comum, para a edificação do corpo de Cristo. Então o Espírito Santo, ele vem nesse propósito de trazer a unidade da igreja para que todos então aí estejam unidos num só corpo, numa só mente, num só espírito, né? Para que assim a mensagem do Evangelho seja propagada. Bom, aqui eu acho assim que cabe a gente refletir um pouco, você pode abrir essa discussão aí com o seu grupo, a respeito da Torre de Babel. Porque nós sabemos que eles também estavam unidos num só propósito, num só pensamento e falavam uma só língua. Só que o objetivo da unidade deles era para chegar aos céus, né? Para quererem ser como Deus. Aí está o problema, o propósito deles estava errado. E aí nós vemos no Pentecostes, Deus então vindo até o ser humano, vindo até a sua pequena igreja que ali estava reunida, então
distribuindo o seu Espírito Santo agora, trazendo a unidade. Então, agora, a partir de Cristo, é a mesma língua, o mesmo pensamento e num só corpo. Então, você pode fazer esse contraponto com os jovens, né? Pedir para eles mesmos sugerirem essa própria comparação. Eu acredito assim que para nossa reflexão vai ser muito legal. Qual é o propósito da nossa unidade? Eu acho que isso seria uma pergunta muito bacana para você estar fazendo. E aí uma outra pergunta que você deve aí estar explorando com eles seria: quais os empecilhos hoje que a igreja encontra para nós avançarmos em unidade, né? Então, eu acho que isso é muito legal para trazer a reflexão deles. Em segundo lugar, nessa expectativa para a promessa, nós temos a oração como sendo algo indispensável para o cumprimento da promessa. Se nós voltarmos no capítulo anterior de Atos, ali no capítulo 1, versículo 14, vai dizer que eles se reuniam sempre em oração, né? Aquela comunidade, as mulheres, os homens, eles sempre se reuniam em oração. Portanto, a oração era uma coluna fundamental na igreja primitiva, né? E a oração ela é fundamental para qualquer avivamento na história. Se nós formos olhar para os grandes avivamentos que tiveram na Europa, nos Estados Unidos, enfim, o próprio crescimento da nossa igreja aqui no Brasil e no estado de Santa Catarina, né? Se nós formos olhar para a história das Assembleias de Deus, nós vamos ver que o poder do Espírito Santo era o grande influenciador na propagação dessa mensagem. E a oração fazia toda a diferença, né? Que era o que impulsionava, então, esses crentes a falarem de Jesus Cristo e da sua mensagem. E aí, nesse ponto aqui, é legal você talvez aí questionar os seus jovens, né? Dar uma sondada neles, como que está a vida de oração deles, né? Como que está essa disciplina espiritual tão importante, onde nós temos aí como falar com Deus, ouvir de Deus, nos comunicar com Deus e com o Espírito Santo. E outra questão que nós podemos observar é como que eles oram e esperam pelo cumprimento das promessas de Deus na vida deles, né? Porque às vezes nós recebemos uma promessa de Deus mais específica, né? Por intermédio de mensagem profética ou algum discernimento através da palavra de Deus. Nós recebemos isso e não fizemos nada a respeito, né? E é importante a gente estar sempre orando a respeito das promessas de Deus na nossa vida, né? Se nós não sabemos o tempo, quando será, porque às vezes nós recebemos promessas que nós não temos ideia de quando vai se cumprir, assim como esses irmãos não tinham ideia de quando haveria esse revestimento de poder da parte do Espírito Santo. Bom, aí no ponto 3 desse primeiro tópico ainda, nós temos aí a imprevisibilidade da sua chegada. Embora todos eles aguardassem fervorosamente a chegada da promessa, eles não sabiam quando ela viria. E aí aqui nesse ponto eu acho muito interessante nós destacarmos como está a nossa perseverança e a nossa persistência na espera das promessas. Porque às vezes também nós temos promessas, mas nós nos esquecemos ou cansamos de esperar. E eu entendo que nós cansamos de esperar quando nós paramos de orar. Porque muitas promessas elas vão ser geridas, elas vão ser geradas em oração, né? Às vezes, para a promessa se cumprir, precisa de uma predisposição nossa, precisa de uma obediência nossa. Se você for observar, se eles não tivessem ficado unidos e em unidade, a promessa de revestimento de poder do Espírito poderia ter tardado, talvez por mais séculos, né? E talvez caísse em descrédito. Então, a grande ênfase aqui está na obediência desses apóstolos, dessas pessoas que estavam ali reunidas. E isso também se vale para nós hoje, né? Como está a nossa obediência àquilo que o Senhor nos ordena a fazer, aquilo que o Senhor pede para nós fazermos, e para que as promessas dele sejam então cumpridas na nossa vida. É claro que aqui também nós podemos falar a respeito de estarmos sempre alertas também a respeito da segunda vinda de Cristo, porque ele diz que vai voltar. E a Bíblia nos diz que nós não sabemos o dia e nem a hora, e nem o Filho sabe o dia e nem a hora, somente o Pai.
Então, esse viver em alerta e em obediência à palavra de Deus também se cabe a nós hoje como cristãos em nossa época, né? E eu creio assim que na espera Deus está trabalhando em nós, Deus está nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, né? Ele está nos alinhando com a vontade dele enquanto nós esperamos. Deus está tratando a nossa ansiedade, enquanto nós esperamos, Deus está tratando aí talvez o nosso amor pelo próximo e muitas outras coisas aí. O Espírito de Deus trabalha em nós enquanto nós esperamos aí o cumprimento da promessa. No segundo ponto da lição, ela vem colocar aí cheios do Espírito Santo. E o primeiro tópico vem falar a respeito dos sinais da presença do Espírito Santo. E nós temos aí 3 sinais, né? O primeiro deles é um som como um vento. Então aí nós temos um som como primeiro sinal. Segundo sinal, algo que se parecia como línguas de fogo ou línguas repartidas, línguas divididas, né, aí vindo e pairando sobre a cabeça de cada um deles que ali estavam. Então isso aí nos remete a uma visão, né, um segundo sinal. E no terceiro sinal nós temos uma voz, através da voz, que são o quê? Novas línguas. O que eles experimentaram naquele lugar ali foi algo sobrenatural. E isso nós não podemos trazer para o literal, porque foi algo realmente sobrenatural, que não tem explicação. E o próprio texto diz isso, porque foi algo tão sobrenatural que eles não conseguiam explicar como que era. Eles dizem, olha, parecia como, né? Era igual a... Assim como quando nós temos uma experiência sobrenatural com Deus, com o Espírito Santo, muitas vezes nós não conseguimos dizer o que é o que a gente está sentindo, como é que foi. Muitas vezes isso se resume só em foi tremendo, foi forte, foi glória, porque às vezes nós não conseguimos realmente expressar o que nós estamos sentindo, o que foi o impacto que o Espírito Santo gera nas nossas vidas. E aí, dentro desse sobrenatural que eles experimentaram aí, nós podemos trazer uma ideia, né? Assim, como o vento simboliza algo, o poder então que eles seriam revestidos. A visão de fogo pode falar a respeito da purificação do Espírito na vida deles, né? E aí nós podemos nos lembrar de Isaías, quando ele está ao templo e ele recebe então aí aquela brasa viva, aquela brasa de fogo que toca então os lábios dele e ele se vê como homem de lábios impuros, enfim, ele está ali recebendo então a purificação, né? Sempre que a gente vê fogo na Bíblia, no contexto bíblico, sempre a gente vai estar tendo esse entendimento de que o fogo ele purifica, né? E várias passagens também, né? Nós vemos aí através dos escritos, né? O fogo que purifica, né? Eu vos refinarei no fogo, enfim. E aí nós temos aí o terceiro sinal, como as outras línguas, que seria então aí falando para nós da universalidade da mensagem da igreja. No segundo ponto desse tópico 2, nós temos o falando em outras línguas. Aqui, Lucas, ele não se concentra nem no vento e nem no fogo, mas ele vai então aí se atentar ao terceiro sinal, que são as línguas. E o que ele quer expressar para a gente a respeito disso? Ele está enfatizando também a natureza internacional dessa multidão. E eles falavam aquilo que o Espírito Santo então conduzia. O texto deixa isso muito claro. E aí, nesse tópico aqui de falando em outras línguas, eu destaquei alguns pontos para nós nos atermos, refletirmos a respeito sobre, para a gente assim tratar com mais cuidado, mais delicadeza esse ponto assim, com bastante atenção. Bom, primeiro, os que falavam em novas línguas eram galileus, né? A Bíblia vai dizer isso. Quem eram os galileus? Eles eram pessoas naturais ali, locais de Jerusalém, pessoas incultas, né? Se você for pesquisar, você vai ver que eles tinham dificuldades no falar, né, na pronúncia, eles tinham dificuldades de expressar aquilo que eles estavam falando, mas aí o texto vai dizer que eles falavam com perfeição.
na língua nativa, na língua mãe daqueles que ouviam. Então nós vemos aqui essas pessoas incultas sendo capacitadas pelo poder do Espírito Santo para então falar a respeito das promessas de Cristo, a respeito do Evangelho. E aí nós temos alguns exemplos bíblicos a respeito dessa capacitação no falar, né? Nós vemos aí Moisés dizendo, né, eu não sei falar, né, não sei falar, sou muito jovem. E aí Moisés é capacitado, né? Deus diz para ele que o eu sou falaria através dele, né? E que ele teria também o seu irmão Arão como seu porta-voz. E mais para frente a gente vê aí Moisés dando os grandes discursos e é notório a gente ver a capacitação de Deus na vida dele. Nós vemos também aí o profeta dizendo, né, eu não sei falar, sou tão jovem, não sei falar, e nós vemos aí Deus também capacitando o profeta. Em segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui, é que o texto vai dizer que alguns pensavam que eles estavam bêbados, né? E aí fica claro para nós que eles não estavam bêbados. Por quê? Porque durante essas festas eles jejuavam. E outro ponto legal para nós destacarmos aqui é depois mais à frente nas cartas de Paulo, Paulo vai dizer para a gente não se embriagar com o vinho onde há contenda, mas para nos encher do Espírito Santo. Então, esse ser cheio do Espírito Santo é, além de receber essa capacitação, é você ser extraordinário naquilo que você faz, é você ser enérgico naquilo que você faz, né? E aí, em terceiro lugar, eu gostaria de falar a respeito da experiência da plenitude do Espírito Santo, que também não foi por estarem bêbados e nem por estarem intoxicados com alguma coisa, porque se você observar, eles não perderam as suas funções físicas e nem mentais, né? Eles, pelo contrário, foram dominados pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós entendemos que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então é muito legal a gente refletir também a respeito disso, né? E eles falavam em novas línguas que eles não conheciam, né? Então eles nunca sabiam, não tinham ouvido falar e ali eles estavam falando, impulsionados pelo Espírito Santo. Há uma habilidade sobrenatural e essas línguas elas eram reconhecíveis. Os estudiosos dizem que provavelmente essas línguas que eles estavam falando ali seria o grego, o latim e o aramaico, que eram línguas da época desses povos que ali então estavam, porque a língua materna deles era o hebraico, né? É muito interessante também nós fazermos um contraponto e uma observação nesse falar em línguas de 1 Coríntios 12 e 14, comparar, né? Lá está falando sobre o dom de falar em línguas, comparar com Atos, porque o caráter dessa variedade de línguas, ela é diferente, né? Então aqui, quando também nós vemos eles falando essas novas línguas, nós entendemos que são línguas terrenas, algo que é daqui, né? Então o Espírito Santo capacitou eles naquele momento a falarem línguas terrenas, que eram locais da época, para que a mensagem, então, fosse entendida. Então, fazendo esse contraponto de Atos com Coríntios, né? 1 Coríntios 12 e 14, você também pode ler essas passagens depois, para ter aí um conhecimento melhor delas. Primeiro, Atos, esse falar em línguas é entendida por um grupo de pessoas, né? Então, havia os que estavam falando e haviam os que de fora estavam olhando e entendendo. Atos. Em Coríntios, nós temos Paulo dizendo que aquele que fala em línguas ali, ele está precisando de um intérprete, precisa de alguém que interprete para o grupo que está ouvindo. Em segundo lugar, em Atos, eles falavam às pessoas os milagres de Deus. E em Coríntios, eles falavam a Deus. Portanto,
no contexto de Coríntios é uma edificação pessoal e no contexto de Atos ali um edificar para o grupo. Terceiro lugar, em Atos, foi um sinal do recebimento desse revestimento de poder. Em Coríntios, nós vemos essa dádiva sendo contínua na edificação da igreja. Então, é bem legal a gente pensar aí um pouquinho a esse respeito, de que esse falar em línguas, nestes dois contextos, eles possuem caráter diferente. E é claro que aqui nós precisamos tomar um cuidado, né, quando a gente vai aí colocar para discussão em grupo, porque o ponto aqui não é quem fala em línguas e quem não fala em línguas. O ponto aqui é a união através do Espírito Santo, né? É a união que o Espírito Santo vem promover aos crentes que ali estavam, né, na unidade de fala, para que os outros então entendessem. Nós não podemos ser parciais, né, e tratar com diferença aqueles que já possuem o dom de falar em línguas daqueles que não possuem, mas pelo contrário, nós devemos incentivar essa busca, porque Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, né? Então o dom aí é para a sua edificação espiritual, a sua edificação pessoal, e quando então há um intérprete, nós estamos aí falando da glossolalia, quando há o intérprete, então para a edificação da igreja. Bom, aqui é claro que quem recebe Cristo, recebe o Espírito Santo, portanto, o dom de falar em línguas, ele deve ser buscado, porque talvez no ato da sua conversão você já recebeu o dom e você fala em novas línguas, né? Mas talvez você não fala. E aqui nós estamos falando dessa língua espiritual agora, né? Não mais de uma língua terrena. É claro que nós já ouvimos testemunhos maravilhosos de pessoas, de missionários que trabalham em aldeias, em lugares muito remotos, que às vezes ao chegar numa aldeia não sabem o dialeto, não sabem se comunicar e eles são tomados pelo poder do Espírito Santo a comunicar com aquela tribo a fim de que Cristo ali se faça conhecido, né? Nós temos exemplos já assim, e isso muito aumenta a nossa fé, e isso só nos faz acreditar no poder do Espírito Santo e que Ele tem o poder de agir através de nós, né? E muitas vezes nós temos medo de falar, mas o Espírito Santo é aquele que nos reveste com poder e independente a quem nós tivermos que falar, se é alguém culto, se é alguém inculto, se é alguém de uma outra língua, enfim, que nós não conhecemos, ou um outro dialeto que nós não conhecemos, o Espírito Santo ele é poderoso para nos capacitar para tal. A questão aqui, o erro é quando você só busca a língua, você só busca o dom, mas você não busca a comunhão com o Espírito. Então, a partir do momento que nós passamos a buscar a comunhão com o Espírito Santo, o dom é algo natural que pode ser distribuído a nós. Paulo vai dizer que é o Espírito Santo quem distribui os dons e ele dá a quem ele quer, da forma que ele quer. Mas nós também, com fé e com sabedoria, podemos buscar. O terceiro ponto, então, aqui nesse tópico 2, cheios do Espírito Santo, é alcançando as outras nações, porque esse foi o propósito desse revestimento de poder, né? Este é o propósito principal do falar novas línguas no contexto de Atos, comunicar o Evangelho de Cristo às outras nações. Pense quantos missionários nativos saíram de Jerusalém naquele dia, né? Quantas pessoas ouviram a respeito das verdades de Cristo. Eu acredito assim que foi um envio de muitos missionários, né? Quando a gente olha para Jesus e a mulher samaritana no poço, nós vemos o que uma mulher fez, né? Ouviu da água da vida, correu para sua cidade, falou para a cidade inteira. Agora pensa o que aconteceu no contexto ali do dia de Pentecostes em Atos, aquelas 120 pessoas mais ou menos ali, né? O texto coloca 120, enfim, pode ser 120, pode ser mais. A gente não sabe ao certo para dizer com certeza, mas pensa, se fosse 120 pessoas aí falando nas mais diversas línguas, quantas pessoas estavam ouvindo aquilo e quantas pessoas voltaram aí para suas cidades, para os seus países de volta, falando a respeito daquilo que ouviram, né? Então foi uma expansão
do Evangelho. E aí, aqui você consegue, né? Assim, a gente não consegue, na verdade, ter ideia do tamanho disso, né? E você pode aí abrir isso com os seus jovens e conversar com eles, perguntar aí se eles conseguem imaginar o poder e a grandiosidade que foi esse revestimento de poder que aconteceu ali em Atos, né? E aí, para pensar agora, para nós, vem aí como sugestão, se o revestimento do Espírito Santo de Deus hoje nas nossas vidas tem nos impulsionado a falar do Evangelho de Cristo, tem nos tirado o medo muitas vezes que nos trava a respeito de testificarmos das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, né? E usarmos aí a nossa experiência pessoal para a edificação do outro. Então aí você pode perguntar como é que está esse revestimento do Espírito aí na vida dos seus jovens. E num terceiro ponto aí a lição vem tratar o propósito então do Espírito Santo. E aí ele coloca assim que toda pessoa nascida de novo tem o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 vai dizer que nós somos o templo do Espírito. E isso nós entendemos que acontece a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo, que nós confessamos Ele como nosso Salvador. O Espírito Santo então vem e faz morada em nós, né? O Espírito Santo é aquele que nos dá a certeza, a convicção, né? Ele que nos traz ao arrependimento e Ele que comunica ao nosso coração que somos filhos de Deus. E eu acredito aqui que nesse ponto, a respeito de nós sermos templo do Espírito Santo, nós podemos aí conversar com os jovens a respeito de como nós temos cuidado desse templo, né? Eu acredito assim que nós teremos que prestar contas a respeito desse templo ao Senhor naquele grande dia, e isso inclui a forma com que nós usamos os nossos corpos, né? Paulo vem dizer para nós usarmos nossos corpos para a glória de Deus. E como que a gente tem usado, do que a gente tem se alimentado, se nós temos praticado exercícios físicos, eu acho que isso aqui também vem como nós fazemos a manutenção deste templo. Se nós cuidamos dos nossos templos terrestres, né? Aqui onde a gente se reúne, a igreja física, quem dera desse templo espiritual aí, nutrindo ele, né, através da oração, do entendimento da palavra, da comunhão com o Espírito Santo. E aí você pode perguntar para eles qual é o nível de santidade que eles têm andado, se eles têm buscado a santidade, né? E deixar claro que nós não podemos servir a dois senhores, a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Se nós somos templo, nós precisamos servir ao Espírito Santo. E no segundo ponto, nesse tópico, vem colocar o batismo com o Espírito Santo como revestimento, então, de poder. Este revestimento era uma promessa, nós já vimos lá em Lucas 24:49, né? Portanto, era por intermédio do Espírito Santo que eles pregariam o Evangelho sem a presença, então, ali, física e visível de Jesus Cristo, né? Porque eu acredito que quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos devem ter sido tomados por um breve desespero, né? E agora o que nós vamos fazer? Cristo não está mais conosco, né? Mas é através do Espírito Santo e desse revestimento de poder, então, que eles seriam aí impulsionados. E Jesus Cristo disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós entendemos que isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo na nossa vida. E é claro que isso também vem aí testemunhar Cristo e servir a igreja. Então, nesse ponto aqui, você pode perguntar aos seus jovens como que está a comunhão deles com o Espírito Santo. Se eles têm usado aí os dons, os talentos que eles têm para a edificação da igreja, né? Os dons que o Espírito Santo dá e distribui para nós usarmos, o que nós temos feito, se nós temos guardado, se nós temos enterrado, ou se nós temos usado nossos dons para edificar os nossos irmãos, para edificar o corpo de Cristo. E no terceiro ponto, a lição coloca o Espírito Santo como guia e santificador. Em João 14:26, nós vamos ver que Jesus está dizendo que Ele é o Espírito da verdade. E Ele, além de ensinar, faria os discípulos lembrarem a respeito de tudo que Jesus ensinou para eles. E em João 16:13 vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos guia em toda a verdade, ou seja, Ele nos santifica e nos completa a obra da regeneração. E o Espírito Santo, ele é o nosso guia, né? Eu gosto sempre de pensar que tudo aquilo que eu vou fazer precisa
ter o aval do Espírito Santo. Eu preciso perguntar: Espírito Santo, você está comigo? É por esse caminho que eu devo andar? É aqui que eu devo ir? É com essa pessoa que eu devo falar? O meu comportamento diante de tal situação, como é que está? Está certo? Está correto? E o Espírito Santo é essa pessoa que vai sempre nos direcionar ao lugar certo, fazer-nos lembrar das palavras de Jesus a nós, vai fazer-nos lembrar daquilo que estudamos na palavra, aquilo que tem nos edificado, vai também nos fazer lembrar das promessas que Deus tem feito a nós. E em Romanos 8, 26 e 27 vai dizer que quando nós não sabemos orar, Ele também é aquele que nos ajuda. Com gemidos inexprimíveis, Ele leva ao Pai aquilo que a nossa alma, o nosso coração está querendo dizer. E aí, para discussão, você pode perguntar aí aos seus jovens qual foi a experiência mais recente que eles tiveram com o Espírito Santo. E aí você vai ter aí um termômetro da sua galera, como é que está a comunhão deles com o Espírito Santo. Bom, a promessa para ser cheios e revestidos através do Espírito Santo, que foi proferida lá a esses irmãos em Atos, ela também é acessível a nós nos dias de hoje. O Espírito Santo deseja nos encher, nos edificar, a fim de que a gente se torne santos e santifique também a igreja através das nossas ações, né? Porque nós somos um corpo e nesse processo nós somos os instrumentos que o Espírito Santo usa também para fazer Cristo conhecido através de nós, né? É através de nós que as outras pessoas saberão quem é Jesus Cristo, como Ele se manifesta, qual é o propósito dele. Por isso que é tão importante a gente entender essa realidade de sermos corpo de Cristo, de o Espírito Santo habitar em nós. Porque aí eu vou ter cuidado com as minhas atitudes, aquilo que eu falo, a forma com que eu me porto, porque eu estou passando e transparecendo Cristo, né? E Cristo, Ele é o nosso exemplo máximo. E aí o Espírito Santo está conosco para nos ajudar a sermos iguais a Cristo, né? O Espírito de Deus nos fará também permanecermos firmes e inabaláveis diante das tribulações, diante das dificuldades. Se nós continuarmos aí lendo o livro de Atos, nós vamos ver que grandes apuros eles passaram e eles viveram muitos sobrenaturais de Deus na vida deles, né? E existem situações na nossa vida que nós vamos precisar contar com o poder sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo é o único que tem esse revestimento de poder para nós. Portanto, a dica também é: vamos permanecer em unidade, porque é na unidade que o Espírito Santo de Deus, ele vem se manifestar. Então fica aí essa reflexão para nós, através dessa lição, sermos cheios do Espírito Santo, buscarmos cada dia mais transbordarmos da presença dele, a fim de que a Igreja de Cristo venha a ser edificada e cada um de nós tendo a sua parcela aí de contribuição. Que Deus te abençoe, eu espero que esse subsídio tenha sido positivo aí para você, que você consiga pesquisar, estudar, se aprofundar no tema e que você consiga ministrar aí aos seus jovens uma ótima aula, uma excelente aula e que eles sejam impulsionados a buscar cada dia mais a comunhão com o Espírito Santo. Ore com eles, incentive eles a buscar os dons do Espírito Santo, incentive para que no seu grupo ele venha a ser animado e fortalecido através do poder do Espírito Santo. Porque a gente entende que quando somos movidos por Ele para a propagação do Evangelho, nada pode nos impedir aí a falarmos de Jesus Cristo e a sermos exemplos para também as outras nações, porque Deus escolhe um povo separado para si e os capacita e os fortalece através aí por meio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até uma próxima.